E eu tô aqui com o Guilherme Canever, que viajou quase o mundo todo, inclusive conheceu países que não são reconhecidos pela Organização das Nações Unidas. É, Guilherme, muito interessante essa questão. Eu, na verdade, ouvi falar muito pouco sobre isso, então estou com uma curiosidade genuína aqui para poder entender. Pelo que a gente pesquisou, só para você também entender aí em casa, o que que precisa para que um país seja reconhecido? Precisa ter uma população permanente ali, um território definido, então, inclusive, existe um controle de fronteiras, né, entre um país e o outro, e uma capacidade desse país de ter uma governança. Então, existe um governo instituído, além de relações que esse país vai ter com outros. Esses países que você visitou, e inclusive pelo que você contou para a nossa produção, esse livro que você conta, Os Países que Não Existem, não foi uma viagem que você fez, vamos lá, vamos viajar para países que não existem. Nessas viagens, Ásia, Europa, África, você foi passando por alguns momentos países que não existiam e teve a curiosidade de entrar Isso. e teve a curiosidade de conhecer. Como é que é isso? Então, nessa grande viagem que eu fui conhecer que existiam esses países, Sim. né? Que talvez eu nunca tivesse parado para pensar essa questão geopolítica, e eu achei muito interessante. Então, ele foi acontecendo por acaso, né? No começo eu conhecia alguns desses países, até que em 2014 eu pensei, não, eu vou fazer um projeto para conhecer todos eles e me aprofundar um pouco mais do assunto e ler muito mais, né? Mas nessa viagem que a gente estava falando, por exemplo, da África, né? No finalzinho da minha viagem para a África, eu estava na Etiópia, e ao lado da Etiópia fica a Somália. Só que fiquei sabendo que eu poderia ir para uma região da Somália que se chama Somalilândia, que é a antiga Somália inglesa, da época de colônia, e que ela não faz mais parte da Somália desde 1991. Então, uma coisa que nunca tinha me passado pela cabeça, não conhecia, apesar de gostar de mapas e tudo. Mas ela se independeu? Ela ficou independente numa guerra civil em 1991. E mesmo assim não é reconhecida. Esse, de todos os casos que eu coloquei, é o mais curioso porque ela não tem nenhum apoio. Todos os países que não existem, eles têm apoio de algum país ou uma parcela de países, né? Então, ele não faz parte das Nações Unidas por causa do veto do Conselho de Segurança da ONU, alguma questão assim. Mas ele sempre tem fortes aliados. E a Somalilândia não tem nenhum aliado. E vem desde a questão da época de colônia, que ela era uma colônia inglesa, enquanto a Somália era a Somália italiana, ela era uma colônia italiana. Tinha a Somalilândia francesa, que hoje é o Djibouti. E todas elas se uniram para ficar independente na década de 60. Então, somaram forças como colônias e ficaram independentes. E depois que ficaram independentes, o que aconteceu? Quem que governa? Começaram as guerras civis, até que a Somalilândia ficou independente. Hoje, tem eleições multipartidárias, então tem presidente, precisa de um visto próprio. Se eu chegar na fronteira com o visto da Somália, eles não deixam entrar. Eu preciso de um visto da Somalilândia. E para usar lá é o Somaliland Shilling. Eles têm a moeda própria. Então, até muito interessante, você troca o dinheiro na rua, não é com caixa eletrônico, e $10 você pega lá 13 notas, que é do Shilling deles, então você fica com um pacote, você troca mais de dinheiro, mala de dinheiro. E troca na atravessando o rua país. mesmo, assim, sabe? São umas gradezinhas, assim. Então, aí que eu entro nessa questão, assim, que no livro eu fiz questão de listar até as atrações turísticas, e existem coisas muito interessantes lá, por exemplo, umas pinturas rupestres em Glasgow, que é fantásticas, mas toda essa sensação de, por exemplo, você trocar dinheiro na rua, você ir no mercado de ouro, o mercado dos animais, onde você pode comprar seu próprio camelo, se quiser. Eu não tinha dinheiro para isso, mas dava para comprar seu próprio camelo. Me contentei em tomar leite de camelo ali, Já foi fazer as coisas, já foi suficiente. Mas então, esses aspectos culturais são muito interessantes. Eu muito imagino. legais. Então, de conhecer, de sentar, por ter sido colônia inglesa, então eles falam, além de somali e árabe, eles falam também um pouco de inglês, né? Então, eles têm até jornais, publicações em inglês. Então, foi muito, muito interessante. Então, foi um período aí de um aprendizado grande, e um primeiro país que não existe muito marcante. Agora, Guilherme, eu falei essas características, né, que um país precisa ter para ele ser reconhecido pela ONU. Você está citando, tem uma moeda,
tem um governo, tem uma instituição. Você citando, não me parece assim um campo cheio de camponeses que vivem do que plantam e tudo mais. Por que um local como esse não é reconhecido? As últimas eleições presidenciais utilizaram biometria lá, inclusive, na Somalilândia, né? Sim, eu vi isso. Aqui no teu livro. Fantástico, fantástico. E o que acontece? Na verdade, até a Segunda Guerra Mundial, acho que antes, né? Você sempre teve muito povos invadindo outros povos, guerras, conquistas. E isso passou a não ser mais admitido depois da catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial. Okay. Né? Então, depois disso, de repente, até a criação das Nações Unidas, teve a Carta das Nações. E eles falam muito, até está nessa Carta das Nações, direito de autodeterminação dos povos. Então, teoricamente, um povo pode se autodeterminar. Tem diversas questões que decorrem sobre isso, mas então ele pode se declarar, né, independente. Porém, já avisando que uma forma de proteger os Estados-membros das Nações Unidas, existe uma cláusula que fala da inviolabilidade de território. Ok. Então, se contradiz um pouco. Então, entra uma questão de direito internacional que, assim, sim, os povos podem se proclamar independentes, mas, por outro lado, você não pode tirar um território de nenhum outro país. Só que acontece que você já tem todos os países prontos, né? O mundo já está dividido, não dá mais para colonizar nada, não dá... Então, nesse sentido, é um pouco conflitante e daí que surgem todos esses problemas geopolíticos, que sempre a Somalilândia quer se separar da Somália. E assim por diante, todos os outros países que estão listados no livro têm sempre algum conflito envolvido. E é interessantíssimo pensar nisso, porque se a gente pensa em números, faz uma comparação com o número dos esportes, a FIFA, por exemplo... falando de futebol, ela reconhece, eu tenho os números aqui, 209 países. Isso. Então, o que é um país, né? Então, começa a entrar, isso muda muito os critérios. A ONU tem 193 reconhecidos. 193 reconhecidos. Aí tem outros 2 estados observadores, que é a Palestina e o Vaticano, que são estados observadores, né? Então já fazem parte de algumas organizações, como a Unesco, por exemplo, e estão só acertando alguns detalhes, digamos assim. E você estava me contando, você precisa de um visto realmente para entrar no país. Precisa. Então, isso muda um pouco a questão do controle de fronteiras, né? Mas é completamente diferente. Então, acho que tem uma situação que eu acho bem atípica, que é o Chipre, né? O Chipre, apesar de estar localizado geograficamente no Oriente Médio, ele faz parte da União Europeia. Só que ele é uma ilha dividida, e é literalmente dividida. Tem a linha verde, quando as Nações Unidas fizeram a intervenção e se separaram, e ela divide, inclusive, a capital. Então, na capital, assim como ocorreu em Berlim, na Alemanha, tem um muro e você faz o controle de passaporte no meio da cidade. Então, você está indo de um bairro para o outro, na verdade, os dois são centrais. Você passa e faz o controle de passaporte e vão carimbar teu passaporte ou não, porque você está indo da área grega, que é a República do Chipre, ou no norte, que é a República Turca do Chipre do Norte. Agora, qualquer pessoa consegue esse visto? É muito complicado? Como é que faz para entrar nesses países? Então, depende. Alguns são relativamente fáceis, mais abertos, né? Então, você tem, por exemplo, o próprio Kosovo, né? Que ele tem todo o apoio da União Europeia, circula o euro lá, fica no sul da Europa. Então, é um país bem fácil, você chega, você consegue o visto e é bem tranquilo. Já uma Abkhazia, né, que é um fragmento aí da antiga União Soviética, é um território que, para as Nações Unidas, faz parte da Geórgia, mas já para Rússia, Venezuela, Nicarágua e Nauru, já consideram ele independente, então já tem algumas nações que apoiam. Teve muito apoio russo, com certeza, também. E aí já é um pouco mais complicado. Você tem que mandar uma carta por e-mail, pedindo uma solicitação, eles dão uma autorização de entrada, aí você chega na fronteira, apresenta essa autorização de entrada, para depois de entrar, você vai no Ministério de Relações Exteriores para conseguir o visto. Uau, que processo. Tudo isso falando ou abcaso ou russo, né? Então é bem complicado. Olha, quem tiver com essa vontade de fazer uma viagem dessa, começa a disposição desde agora, né? Porque vai ter um trabalho tremendo. Agora, Guilherme, eu fiquei pensando assim, como é que você fica sabendo da existência desses países? Porque não está no mapa, né? Tem alguns mapas a ponto, mas acho que foi
foi por acaso, né? Que nem eu disse, não foi... Tá no Google? Você consegue descobrir pelo Google? Se colocar no Google lá, países com reconhecimento internacional limitado, estão esses ali. Entendi, tem a lista. Eu acabei conhecendo esses países, alguns por acaso, né? Então foi a Somalilândia, aí depois eu fui em algumas outras regiões separatistas, depois acabei indo para a Palestina, e Saara Ocidental, que é o sul do Marrocos. Então eu fui conhecendo por acaso. E fui entendendo esses conflitos, essa questão geopolítica, e fui me interessando. Aí, claro, que daí tem muita leitura por trás, né? Eu acabei lendo, me interessando, fui atrás de livro, atrás de pesquisa. Daí tem todo um trabalho de pesquisa feito para ir atrás e conhecer e adotar os próprios critérios. Então, por que uma Catalunha não entra nesses critérios? Então, tem várias questões que a Escócia faz parte do Reino Unido, mas não entra. Então, tem toda uma questão de critérios e que, com o estudo, daí que eu fui... E quando você fez essa pesquisa prévia e você chegou de fato no país, a pesquisa condizia com a realidade do país que você encontrou? Acho que dá uma base, né? Assim como se nos outros países, que já são os países que existem, você já tem muitas coisas que você se surpreende e é muito diferente do acesso de informações que você tem, esses países que são muito mais fechados, com certeza as surpresas e as diferenças do que você consegue ler a respeito e do que é a realidade no dia a dia são bem distintos, né? Então, você não consegue. Tem a República de Nagorno-Karabakh, que ela fica entre o Azerbaijão e a Armênia. Também, você tem que entrar e conseguir ir no Ministério de Relações Exteriores para conseguir o visto, para conseguir sair. E você chega num lugar desses, assim, e como que funciona, e tentando entender tudo. Aí você chega na praça principal da capital, toda florida, com Wi-Fi gratuito. Olha! Sabe? Então é uma coisa assim, as pessoas passeando, daí você pensa, nossa, mas isso aqui é uma zona, até hoje é um conflito congelado, né? Existe a linha de frente, onde tem ainda às vezes trocas de tiro, alguns meses antes de eu ir, chegaram a derrubar um helicóptero e tudo. Então, claro que fica mais na linha de frente, não na capital ou em outras regiões que já são mais tranquilas, mas você às vezes não imagina, talvez, um clima assim tão leve, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a tua experiência é uma experiência pessoal, mas você não pode, só porque você teve esse tipo de experiência, colocar como verdade absoluta. Como uma verdade absoluta. Então, aí que é importante, talvez, passar mais tempo, conversar com pessoas de diversas classes econômicas para entender a diferença social, diferentes pontos de vista políticos e tudo, porque isso você começa a entender um pouco mais. Então, em Nagorno-Karabakh, sim, eu fui para regiões onde dava para tomar um chopp final de tarde com Wi-Fi gratuito, mas eu fui numa cidade, Agdan, que é uma cidade fantasma, já teve 100 mil habitantes e hoje ela está inteira devastada, inteira saqueada. Não tem uma pessoa que vive lá, todos os prédios bombardeados, tem uma construção no centro, que é uma antiga mesquita, e que ainda ela está parte da estrutura de pé, assim, com o minarete, que é uma das torres. O resto todo saqueada, toda derrubada, de 100 mil habitantes. Então, assim, você olha, de repente, uma tranquilidade de um lado, mas você vê uma desgraça de outro. Então, Você diz no livro que a maioria desses países, quando você entra, apesar da grande diversidade cultural, né, porque são de regiões muito diferentes uma das outras, mas as pessoas têm uma vida com normalidade. Você usa essa expressão, as pessoas estão vivendo a sua vida dentro do cotidiano, dentro de um aspecto normal. O que de fato faz diferença para a população morar num país que não é reconhecido? Faz alguma diferença? Se o Brasil não fosse um país reconhecido pela ONU, o que a gente teria de diferente? A grande dificuldade são as barreiras comerciais, né? Porque esses acordos comerciais, eles acabam influenciando diretamente na economia do país. Claro. Então, quando você tem, de repente, um bloqueio de algum desses países que fazem o jogo político mundial, isso pode atrapalhar em muito a economia local. Então, ele acaba vivendo, muitos desses países ali, por exemplo, da antiga União Soviética, com um subsídio russo muito forte, que se não fosse a Rússia apoiar, de repente, não teria comércio, não teria muitas coisas, não se desenvolveriam a própria indústria ou alguns outros serviços dentro. Agora, voltando, por exemplo, à Abkhazia, que eu comentei, ele fica próximo à fronteira com a Rússia, né, além da Geórgia, que eu comentei. A Sochi, até, que foi agora na Copa do Mundo, tiveram jogos e foi a Olimpíada de Inverno. E muitos russos atravessam por ali. Então, o próprio russo de férias, que vai para o litoral, lá tudo, acaba injetando dinheiro, então acaba gerando economia, né, gerando emprego. E essas pessoas estão muito mais dependentes desse dia a dia do que das políticas, talvez, do governo lá em cima, né? Claro. Então, dessas perguntas, para a população em geral, às vezes soava muito distante, porque
sim, qual é a ação do presidente, né, o que está sendo feito no país, é importante para ela. Mas ela quer saber que o filho dela esteja na escola, que ela tenha o que comprar no final do dia, quer descansar. Então, assim, acaba trazendo para o micro muito para o dia a dia dela com as pessoas que elas se relacionam, né? Então, acho que isso aqui foi muito interessante, assim, de ver que existem, sim, as dificuldades e atrapalha você não se relacionar, às vezes, com outros países ou ter até bloqueios, né, comerciais, mas que no dia a dia da população ela quer coisas básicas, igual Como nós todos queremos aqui. os locais estão buscando. Exatamente. Olhando você dizer todas essas histórias aqui, Guilherme, acho que assim, é impossível, né, você, a tua mulher, passarem por toda essa experiência. Obviamente, eles adquirem uma cultura, um conhecimento geral, um olhar para o ser humano que é incrível. E não tem como essa experiência não ser transformadora. O que você acha que você pode caracterizar assim como algo que te transformou, algo que você aprendeu? O que você mais aprendeu com essa quantidade de viagens e essa quantidade enorme de países visitados? Eu acho que muito acreditar no ser humano, né? Porque a gente sempre tem essa questão do medo, que a gente estava falando, de Paquistão, de Irã, de Iraque, a África, eu estava falando, né, que eu sou fascinado, todo mundo tem muito esse medo. E eu fui, além desse livro, que foram 15 países, eu estou escrevendo um novo livro agora também para outra parte do continente africano, que eu tenho ido com grande frequência. E as pessoas se assustam e têm medo, e na verdade o que você encontra é o contrário. Para cada pessoa querendo te enganar, tem 10, 15 querendo te ajudar, abrindo a porta das casas delas e te recebendo muito bem, independente de crença, de religião. Então isso é muito gratificante, sabe? De ver que a gente tem medo, a gente vê com a notícia, né? É muito fácil você ver as notícias ruins acontecendo e são manchetes e tudo. Mas, assim, o ser humano é bom, né? Então, esse voltar a acreditar no ser humano, acho que isso foi muito importante. Que sensacional. Ô, Guilherme, uma última pergunta para você. Onde é que a gente consegue adquirir esses livros? Tem um site? Então, eu tenho o saiporaí.com, que é o meu site, né? Redes sociais também. Então, através dele, eu posso vender o livro diretamente. E ele também está nas principais livrarias. O livro da África, da Rota da Seda, está nas principais livrarias do país. O livro dos países que não existem já está esgotado. Esgotado, infelizmente. Mas tem a versão digital na Amazon. Na Amazon dá para comprar a versão digital. Ah, tá. O digital tá por aí. Tá por aí. Muito legal. O próximo livro que você me contou agora aqui que você está escrevendo... Isso, também é uma parte que vai pegar mais o norte e o oeste da África, a África Ocidental. Eu fiz diversas viagens também, não tive como fazer uma viagem só, porque agora... questão da vida, estou com um filho pequeno e tudo. Sim. Mas fiz diversas viagens nos últimos anos, então tem um novo livro da África aí para sair. Poxa, muito legal. Volta aqui, só para a gente conversar sobre a África. Com todo prazer. Por favor. Muito obrigado, Guilherme. Muito legal Obrigado ter pelo viajado com convite. você aqui por esse tempo. Muito obrigado pelo convite. Valeu.